Olá! Hoje nós temos um assunto de arrepiar os cabelos. Tanto é que o meu cabelo hoje veio no clima, né? Um clima arrepiento. Hoje a gente vai ter uma fala muito interessante com uma pessoa muito querida que vai falar sobre um tema muito aterrorizante para muitas pessoas. O nome da nossa conversa hoje é Arrepios Não Têm Idade, literatura para crianças e jovens. Mas não é qualquer literatura, é literatura de horror. O Oscar já tá aqui com a gente e vou dar uns recadinhos, falar algumas coisinhas e já te chamo, tá? Pois bem, primeira coisa eu queria agradecer a todo mundo que participou da campanha da Rifa Solidária. Nós sorteamos ontem, né, a mega cena do livro, com mais de 170 livros. Eu digo mais de 170 livros porque a gente tinha os vale-livros. E também acabamos fazendo mais 3 mini sorteios, né, pequenininhos ali, com alguns kits de leitura. E nós arrecadamos, se não estiver enganada, agora de cor, a gente fez uma devolutiva, né, uma prestação de contas, tá aí no Insta, mas eu acho que foi R$6.490 que nós vamos contribuir com 11 pessoas, tá? Mas vamos à conversa de hoje. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre literatura de horror. E é um assunto que muitas vezes aterroriza muitas pessoas, em especial quando é uma literatura endereçada, né, para as crianças e para os jovens. E quem vem conversar com a gente hoje, como eu disse, é uma pessoa muito querida, uma das pessoas mais cordiais que eu conheço, que é o Oscar Nestariz. Ele é escritor, tradutor, pesquisador, tudo isso em torno do assunto literatura de horror, e ainda por cima colunista da revista Galileu. E temos uma mega super novidade. Acho que foi ontem, ou antes de ontem, acabou de sair um livro dele novíssimo. E eu convido ele para falar a respeito do nosso assunto, da literatura de horror, e também de falar desse livro novo. Oscar, cai pra cá, vamos conversar. Oi! Oi, Ju, Tudo tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo Estão me perfeito. vendo bem? Uhum. Maravilha. Antes de perguntar um monte de coisa, que esse assunto vai render, fiz um monte de listinha de perguntas. Queria saber do seu livro novo, conta pra gente um pouco. Ah, o Claro Escuro. Bom, eu vou falar um pouquinho dele antes de te agradecer também o convite. Na verdade, deixa eu agradecer primeiro, rapidamente. Assim, é um prazer estar aqui com você, prazer te reencontrar virtualmente. A gente não se vê há tanto tempo, né? Sim. Mas enfim, tá aqui. Inclusive, acabou de sair. Ele tá invertida a imagem, mas é o Claro Escuro. É um livro que saiu pela editora Draco. Chegou ontem o livro, ontem ou anteontem, não sei, assim, foi uma surpresa, porque tava para sair agora, né? Sair agora em julho, mas a editora me mandou os exemplares, super bonito, uma história de horror psicológico. Eu acho que talvez para um público um pouquinho mais Sim, avançado do que aquele que a gente vai abordar hoje, vai endereçar, né, como você falou. Mas é isso, é um livro, é o segundo livro da coleção Dragão Negro, que é uma coleção só com autores e autoras de horror nacionais, né, e autores jovens relativamente, assim, né, a gente está com uma carreira não tão, né, está começando aí e tal, mas é o segundo livro. O primeiro livro foi da Paula Febe, que é uma autora também que trabalha muito um horror psicológico. Enfim, estou super animado. Acabou de chegar, estou todo orgulhoso aqui da cria. parabéns. E hoje a gente Obrigado. tem um recorte, né, para a infância e para a juventude, mas eu acho que é isso, um lugar que a gente forma um leitor para a literatura, né? Se é que a gente dizer que existe essa diferença entre criança e adulto, a não ser muitas vezes pelo tratamento da linguagem, né? E das possibilidades Uhum. de complexidade psicológica que essa leitura pode oportunizar. Mas algo que é muito interessante
que eu tenho notado, eu até comentei com você, que fala, minha filha tem 12 anos, ama literatura, eles falam literatura de terror. Ai, nossa, meu aluno, sei lá, de 8 anos, é apaixonado por literatura de terror e por livros de bruxa. E aí eu queria saber um pouco disso, né? O que é literatura de horror? Se é a mesma coisa que literatura de terror, se é a mesma literatura que fala sobre bruxas, e eu acho que nisso a gente vai definir o que é e o que não é literatura de horror. Coloquei você justa e conceitual. E aí, como que ficamos? Legal. Só um detalhe, Ju, o seu áudio deu umas leves cortadas, assim. Eu acho que, mas deu para entender tudo. Talvez só deu uma saltadinha. Então, não, mas eu entendi toda a pergunta. Só para comunicar, acho que o pessoal deve ter compreendido também. E se o meu áudio se der alguma saltadinha, você me fala, por favor, que eu mexo aqui nos quesitos técnicos. Pois então, essa coisa do terror e do horror é um debate muito antigo, né? Eu acho que já se abordou né, a gente tem discussões ou textos a respeito disso lá perto da origem de tudo, que é do gótico, né? São as narrativas góticas, as histórias góticas. A gente pode falar um pouquinho disso. Uma grande autora desse período, do século XVIII, a Anne Radcliffe, na inglesa Anne Radcliffe, foi um dos nomes proeminentes da literatura gótica, já escreveu a respeito disso. Ela falava que o horror, ele comprime a nossa alma, né? Ele seria e o terror, ele expande, tem uma coisa mais de a gente expandir os sentidos. Seria mais ou menos o seguinte, o que ela fala, que aquilo que causa medo na gente, no caso do terror, está afastado. A gente olha a distância, seguro ali, e fala, nossa, então é o medo mais seguro que a gente sente em relação àquilo. E o horror é quando a coisa está muito perto de nós, então a gente fica, fica muito mais aflito e tal. Isso é uma percepção que ela deu, super importante, né? Sempre é abordada nos estudos. Mas o meu entendimento, o que acontece? Assim, e aqui eu vou dar a minha visão também de pesquisador, né? Como eu compartilhei com você, eu estou super imerso na escrita da tese, e a minha tese, o objeto da minha tese é a literatura de horror brasileira, contemporânea. Eu escolho ali alguns textos para fazer uma análise, entender particularidades. Então, é a partir daí que eu vou dar a minha visão para você. E a minha visão é que eu entendo tudo como horror, né? E o terror está contido no horror. Então, quando alguém fala, adoro história de terror, eu entendo como uma história de horror. Por que eu entendo como horror? Porque, e aí eu me amparo em alguns estudiosos, pesquisadores, que falam que o horror, as histórias de horror, elas se conceituam pelo nome. E horror vem da palavra latina, do verbo latino de horrere, que quer dizer arrepiar, estremecer um pouquinho. Então, uma reação física, né? Então, são textos, são histórias, narrativas, vamos pensar assim, narrativas literárias ou narrativas cinematográficas, que são construídas, são elaboradas para causar esse efeito estético, né? Essa resposta, essa reação do leitor, do espectador, né? Então, esse é o grande campo do horror. E aí, dentro disso, eu entendo como estando contido o terror, né? E o terror que como seja também um desses procedimentos. Eu até associo com mais para o cinema, que é uma coisa mais visual, né? Que você tem essa relação mais visual com o objeto que causa o espanto, o assombro, enquanto o horror tem essa maquinação psicológica, esse envolvimento psicológico. Então, antes, né, o terror, antes dessa reação física, dessa coisa visual, tem uma maquinação psicológica, tem um envolvimento psicológico, tem um processamento psicológico. Então, eu gosto de entender tudo como horror. É a minha defesa, né, minha hipótese. E aí eu me amparo no Noel Carroll, que é um estudioso, né, tem um estudo seminal, chama Filosofia do Horror,
ou Os Paradoxos do Coração, é bastante criticado, tem uma série de problemas, né? Eu me coloco ali entre os que criticam alguns pontos do estudo dele, mas é bastante importante porque ele fala disso, ele fala das histórias que se constituem para causar esse efeito, né, para ter essa resposta do leitor. Só que e acaba sendo muito subjetivo, porque a gente não pode sair perguntando para todo mundo que leu uma história de horror, que assistiu a um filme, se a pessoa sentiu medo, para definir aquela história. Não, então se todo mundo sentiu medo, é uma história de horror. Então aí que entra um outro estudo super importante, que é o do Xavier Aldana Reyes. Eu estou até com eles aqui, para quem, infelizmente, esse não foi publicado no Brasil, o do Noel Carroll está aqui no Brasil, mas o Xavier Aldana Reyes, que é um pesquisador do cinema, da literatura gótica e de horror, ele tem um estudo muito importante sobre a história literária do horror, Horror Literary History, e aí ele aponta alguns elementos retóricos, discursivos, né, da construção do texto, que permitem a gente olhar para aquilo, e aí falando da literatura, e falar, não, esse texto tem elementos, tem tropos, né, tem temas, tem espaços que condizem, que nos permitem olhar para ele e falar, esse texto busca causar o efeito, o arrepio, o assombro. Né? Então, eu entendo o horror, e aí contido dentro desse campo, dessa percepção terror também, como essas histórias em que nós temos o predomínio desse efeito. Né? Nós temos Claro que o horror pode estar na ficção científica, pode estar na fantasia, o horror não precisa ser sobrenatural, né? Mas nós temos ali um predomínio na história. E aí esse predomínio nós percebemos pela construção do texto, pelos elementos, todos os estruturantes das narrativas ali, que a gente pode falar, esse texto tem o predomínio do horror aqui, mais do que da ficção científica, mais do que da fantasia, né? Então é mais ou menos assim que eu entendo, quando nós temos esse predomínio mesmo das questões desse sentido. E aí, assim, você acha que... Bem, vou voltar um pouquinho. Quando a gente vê na infância, textos que apresentam o sobrenatural, a presença de bruxas, esse universo, assim, um ponto mais fantasmagórico, as pessoas muitas vezes consideram, classificam, né, referenciam isso como literatura de horror, né? Então, por exemplo, um livro aqui, peguei vários, mas assim, esse, por exemplo, que é... Eu tô com alguns também. Este livro está cheio de monstros, né? E é um livro muito divertido, muito legal. E aí fala pro leitor, afasta, cuidado, não mude a página, não vai, porque tem um monstro, certeza. Se você for vai ter uma passagem, os valentes vão pro lado, os corajosos, os medrosos. E aí fala, olha, pode até parecer bonitinho enquanto é filhotinho, mas o monstro é assustador. E aí começa uma galeria de monstros gostosos, são fofinhos, mas aparentemente... E aí vai criando essa densidade até chegar num momento pop-up, né? Olha só que incrível. Com ele. E aí no final, né, na guarda, tem um diploma de você passou, né, por esse universo. E aí eu queria saber... não causa medo, na verdade causa riso, né? A reação aqui é de fofura, porque a estratégia, né, ali lúdica é de pega o imaginário do monstro e traz pela ilustração, pelo texto verbal, um outro cenário que na verdade fica risível. E aí poderíamos chamar, tudo bem que o objetivo não é ficar classificando, pondo coisa em caixinha, não é nada disso. Mas isso é um exemplo de literatura de horror? Então, eu acho que não. Você até citou muito bem. Você colocou a questão do imaginário. Eu acho que, e aí é um caminho que eu sigo na tese também, claro, me amparando em outros estudos, que são impasses que eu tenho. Quer dizer, nossa, então tem uma figuração de alguma monstruosidade ali numa história específica, aparece ali, né, alguma entidade e tal, então isso já vai para a categoria do horror. Não. Tem a relação com o imaginário, quer dizer, de todos esses elementos, porque a conceituação do horror, nas narrativas literárias principalmente, é relativamente recente.
né? Nós temos ali, pensando nessa consciência de um autor que senta para escrever, e aí nós conseguimos olhar no texto e falar, ele tem essa intencionalidade do horror, né? Ele organizou esse texto, ele elaborou esse texto para causar esse efeito estético do horror. Isso é relativamente recente, né? Quer dizer, vem ali do século XX em diante. Então, antes disso, claro, nós temos Edgar Allan Poe, nós temos todo Hoffman, todos os autores do século XIX, do Fantástico, mas nós não tínhamos esse vocabulário tão específico para determinar as histórias de horror como tais. Então, pensa-se muito pela via do imaginário. Foi um momento em que esse imaginário do horror foi se enriquecendo, principalmente também com contornos do gótico, da literatura gótica. Então eu vejo uma obra dessas como trabalhando dentro do imaginário do horror, mas não especificamente como uma obra de horror. Porque, e aí são alguns denominadores que a gente já pode enxergar nas obras para crianças, que tem a coisa, por exemplo, de um personagem, né? Quer dizer, de um personagem próximo da criança que transite naquela história, que seja o veículo da criança naquela história, ali dentro daquilo que se assombre e que, em consequência, assombre a criança também. Tem um drama, né? O horror carrega muito uma questão mais dramática. Então, quando você vai para uma chave um pouquinho mais cômica, assim, você perde um pouco esse efeito. Então, acho que a gente pode pensar nessa questão do imaginário, sabe? Como pertencente do imaginário. As caixas são importantes, né? A gente ter algumas etiquetas assim, que somos pesquisadores, né, Ju? A gente somos curiosos a respeito daquilo que a gente gosta, então quer entender, né? Eu falo muito aqui que eu sou muito sincera quanto aos conceitos. Eu acho importante dar nome às coisas, para depois desdar nome às coisas, né? Então, se eu coloco as coisas em caixinhas, é para depois tirá-las das caixinhas, porque eu sei que ela possibilita transitar por tantas outras, né? Eu acho que isso é legal. E aí, assim, eu separei vários livros, como eu disse, e já vou te entrar numa outra pergunta, mas só para dizer. Então, esse não é um livro, apesar de ser um livro queridíssimo das crianças, não é literatura de horror, tá? Vai embora, Grande Monstro Verde, que é essa mesma lógica. A ilustração, isso que é bacana pensar, né? E eu acho que o papel do pesquisador é muito interessante nesse sentido. Porque se a gente começar, a todo momento, a escolha das cores, a sobreposição das figuras, né? Elas são, pensando num público infantil, elas são levemente assustadoras, né? Elas causam arrepio. E vão descrevendo os personagens. Mas quando termina, por exemplo, assim... vai embora, Grande Monstro Verde, né? E aí eu tenho esse leitor que se transforma um próprio monstrinho, né? Quer dizer assim, eu tenho algumas estratégias que se aproximam, mas ainda não criam certa densidade psicológica. E eu sei que você separou alguns livros para a gente falar disso daqui a pouco, né? Então, aí temos outro livro que também brinca com essa questão do medo, do assustador, só que no final, eu identifiquei em vários livros, Oscar, e eu queria depois... Podia ser agora me responder o que você acha desses livros que vão criando. Tem até uma estratégia assim, bastante... que flerta com o que a gente está entendendo aqui, discutindo sobre literatura de horror. Mas no final diz, mas era um sonho. Ameniza, né? Põe panos quentes. Então, esse aqui, por exemplo, a todo momento chama O Medo que mora debaixo da cama. Então, o personagem... o texto todo constrói para assustá-lo. Só que depois você descobre que o que estava ali era um brinquedo. Então, no final, fala, tranquilo, não tenha medo. E algo que eu até contei para você, eu comprei uma coleção inteirinha, que é essa coleção. Gente, eu amei e odiei. E aí eu vou... Em Busca da Afeição Real, O Cão Alegre, O Menino que se Alimentava de Pesadelos, e a ilustração, nossa, ela traz toda sabe, uma potência nas nuances de cores. Deixa eu só pegar um aqui mais... né? Olha, uma certa densidade dramática. Aí eu vou escolher um preferido ali, né?
Esse aqui, a mão tamboril. Esse aqui era o menino que se alimentava dos pesadelos. E esse, então, para fechar o bloco de... Bem, o que é esse negócio de teatro de horror? Vamos tentar pôr nas caixinhas para tirar as caixinhas. Você definiu, explicou muitíssimo bem. Estou aqui problematizando, dizendo, então, muita coisa que se diz literatura de horror, ou como o povo brinca aí, né, chamando de terror, não é literatura infantil. E aí tem esse livro, que chama Criança Zumbi. E aí, essa é uma criança, é muito interessante, que começa assim, ó. Era uma vez um menino que nasceu num pequeno vilarejo. Sua pele era pálida e os olhos bem grandes. Conforme ele foi crescendo, a mãe naturalmente percebeu uma coisa. Então você nota assim, as próprias estratégias, né? Muito funesto. E aí você pensa, nossa, o que vai acontecer? E aí o que acontece é que a criança não tinha sentimentos. Era como zumbi e tinha fome insaciável. Então, a partir disso, a mãe vai matando os bichos, as galinhas, tudo para alimentar esse filho, né? Então, olha a ilustração. Sim, então é violento. É uma espécie de pandemia e todo mundo vai embora e não tem mais nada. E não tem o que alimentar a criança. E a criança chora dia e noite. Olha a ilustração. E a mãe vai, pega esse machadinho e corta um pedaço da sua perna para dar para o filho. E ela vai se despedaçando. É um horror. Ela corta os braços, corta as pernas, e o trem vai, né? Vai. Ilustração muito... E aí, desculpa a spoiler, mas eu acho que isso é importante para a gente. Diz assim, a criança com fome começou a chorar uma vez. Então, ela se aproximou do filho e lhe entregou o que restara do seu corpo. A criança abraçou com força o tronco da mãe. Porque só sobrou o tronco, ela cortou tudo na cabeça e o tronco. Falou pela primeira vez, mãe, como você é quente. Era o alimento que a criança queria ou o calor da mãe? Sem poder abraçá-lo por não ter mais braços, a mãe aqueceu o filho, cobrindo com as lágrimas intermináveis. Nossa Senhora! E, enfim, mas essa coleção, ela assim, você vê que assim, as ilustrações, as estratégias, elas criam uns arrepios na gente. Sim, sim. Aquela coisa, filho ingrato, mãe distante, e traz uma exemplaridade que ao longo da literatura da criança, né, é muito marcado pelas morais da história, e que com a literatura contemporânea, ou com esse período pós-lobatiano, falando do Brasil, a gente tem um certo experimentismo e uma quebra disso com os valores renovados. Aí, tudo isso para te perguntar. Você acha que pelo fato de ser um livro para criança, ou podia ser para jovem, né? Esse recorte aqui é criança. O fato de ser um livro para criança, que no final traz uma moral. Você acha que isso, dessa forma, porque como a própria coleção já diz, contos de fadas, e aí bebe numa certa uma ilusão, equívoco, que todo conto de fada tem que ter um certo... Tem que ter essa... ensinamento. Essa lição. Ou você acha que só foram infelizes porque, poxa, estava indo tão bem? São explicativos ou amenizadores? Eu acho que, assim, em termos... O meu conhecimento, né, até falei comentei na divulgação aqui da nossa live, meu conhecimento de literatura assustadora para crianças, e para crianças, né, bem crianças mesmo, tal, é restrito, né? A gente trocou muitas ideias, você me passou muitas coisas incríveis, então, assim, o meu entendimento a respeito disso é restrito, só que eu vejo na historiografia do horror essas histórias assustadoras que tinham algum desfecho moralizante, ou moralizante, né, ou ou tinha uma virtude recompensada, né, quer dizer, isso falando muito do gótico, da literatura gótica, isso era super, era quase que um denominador comum
ali das histórias do século XVIII, que nós tínhamos os mocinhos muito virtuosos e as mocinhas, né, pelos quais eles se apaixonavam, elas se apaixonavam por eles, e os vilões muito satânicos, tirânicos, às vezes com relacionamentos com o sobrenatural, mas geralmente a virtude era recompensada. Né? Então, puxa, vale a pena ser bom. Isso vem muito das sagas, dos épicos de cavalaria e tal. Então nós temos isso, né? Quer dizer, essa coisa da moral da história, seja bom, né? Comporte-se, seja virtuoso ou virtuosa. Só que isso foi fundamental, embora hoje, no horror, né? A gente pensando no horror contemporâneo, eu não consiga imaginar ler uma história assim, né? Eu vou me sentir absolutamente... não sei, eu vou levar uma rasteira de um livro que eu leio e sentir, eu falo, nossa, isso aqui tá incrível, de repente, tudo aconteceu por conta de um final moralizante. Eu tenho alguns exemplos aí de literatura de horror mais para adultos, né? Mas eu tenho alguns exemplos disso, eu já li isso, né? Algumas coisas meio de reconciliação espiritual, umas bobagens assim. Mas isso é fundamental, quer dizer, a gente está pensando na historiografia do horror, que tudo surge ali na concepção, com o gótico, né, com as narrativas góticas que trazem uma nova forma de narrar, de contar uma história, né, que Horace Walpole, o autor do considerado primeiro romance gótico, O Castelo de Otranto, ele falava de unir duas formas de romance, uma mais antiga, medieval, muito imaginativa, cheia de elementos sobrenaturais, e outra mais recente, do século XVIII, documental e tal. Então, nesse plasmar de duas formas de narrar, nasce o gótico, que tem muito de fantasmas, né, de vilões satânicos, tirânicos e tal. E disso nasce o fantástico também. Né? Nasce a literatura fantástica, que é isso daquilo que entra num texto, num mundo que a gente conhece, algo que a gente não conhece, um desconhecido. Então, no século XIX, nós temos toda a produção fantástica que também passa muito pela questão de um sonho. Nossa, não, foi tudo um delírio, foi tudo... o personagem estava usando ópio, né, alguma coisa assim, enfim, foi visitado por uma súcubus, alguma coisa assim e tal. Depois se descobre que foi um sonho, uma narrativa onírica, né? Mas tudo isso, embora hoje seja muito difícil você aceitar algo assim, também, claro que é relativo. A gente pode ler uma história maravilhosa em que tudo é um sonho e você fala, nossa, mas eu adorei a jornada, né? Mas isso foi fundamental porque a gente conhece hoje como horror. Então, eu vejo essas histórias, principalmente da criança zumbi, que eu acho esse final muito dramático também, como fundamentais para a formação de leitores, né? Embora, assim, eu acho que eles têm ali denominadores fortes do horror, né? Quer dizer, a mãe se mutilando para dar de comer para o filho, e visualmente, né? Quer dizer, os livros têm a coisa do grotesco das imagens, né? E aí eu acho que não há um registro cômico, não há, uma coisa meio Tim Burton, assim, né? Então, eu acho que isso prepara o terreno para a criança lidar, e acho que a gente já pode entrar um pouquinho no debate sobre por que ler horror desde cedo, por que nos assombrarmos desde cedo, já prepara a criança para lidar com algumas coisas ali. Claro que acho que tem pais que não querem apresentar isso para o filho, né? Acho que tudo bem, respeita-se isso, mas que já aplane no território ali para a criança e exercendo essa imaginação. Nossa, a mãe ela se mutilou para dar para o filho e tal. No final, nossa, era uma mãe ausente que, né, fez das tripas coração ali. Então eu vejo como fundamentais, mesmo que seja tudo um sonho, a criança aquilo já marca, né, já deixa uma impressão, e aí uma impressão que eu vejo como favorável, no painel de cera da memória ali da criança, né? Alguma coisa que fica, e a gente fica muito marcado por isso. Eu me lembro de algumas cenas específicas de livros que eu li, muito novinho, né? Que nunca me abandonaram, e aí isso acompanha a gente pro resto da vida. Né? E aí, de que forma isso vive dentro da gente é que, claro, o que a gente vai fazer com isso, a gente vai refutar, se a gente vai pegar para nós, e eu pego muito, né? Eu gosto, desde sempre gostei demais daquilo que me assusta, a gente vai se formando, se constituindo como leitores, como seres humanos, né? Concordo plenamente. Às vezes, estou decepcionada com esses finais mais diretivos, tadinhos,
porque quem leu O Gato Preto, O Corvo, quer dizer, eu tô falando de clássicos, né? Mas foram textos que eu li muito Sim, cedo, ali com 10 anos. E, nossa, eu fiquei fascinada, né? E aí você pega um texto que tem uma potência e que no final, assim, eu fico decepcionada. Mas eu concordo com sim. você que a gente tem que pensar que a criança também está passando por um processo de desenvolvimento psicológico, de uma formação humana, né? Então, Uhum, que a ficção ela nos permita entrar nesse estado de formação humana também, né? Pela uhum. pela representatividade, mas também, casos assim, às vezes é bom pequenas receitas, né? Claro, E aí, claro. você acha que é isso que causa esse, não vou chamar de pudor, assim, preocupação, poxa, mas nossa, mutilar o próprio corpo, meu Deus, será que isso é um assunto bom para conversar com as crianças? Estou falando de criança porque sempre o meu recorte ainda é mais crianças e jovens. Eu vou por isso Uhum. professores ou muitos pais se negam a ofertar ou a proíbem censura esse tipo de leitura. Você acha que é medo? Você acha que é o medo do Sim, é super bem colocado. Eu acho que assim, tem-se muito medo de sentir medo, né? A gente e aí eu acho que é curioso porque nesse caso é um medo do adulto, né? Eu acho que é um, eu não sei, claro, eu não tenho tanto esse conhecimento, eu tenho pouco conhecimento sobre essa relação da criança com o livro, né, me fascina. Eu já fui bastante à escola, mas para falar com alunos ali quase do ensino médio ou já no sexto, sétimo, oitavo anos, mas assim, os pais têm medo do que os filhos podem ter medo. Né? E aí eu acho que quando você pega uma situação dessa, eu acho que uma mãe se olha e fala, nossa, imagina, mas meu filho vai imaginar que eu vou me cortar aqui e tal, quando a criança pode estar numa outra conjugação ali, né? A criança pode estar numa outra operação mental. Então, eu acredito que sim, eu acho que é um pouco isso dos pais filtrarem, porque muitas coisas que impactam a eles primeiro, eles falam, nossa, imagina, isso aqui é muito assustador. Assustador para os adultos, né? Ou chocante, às vezes nem é assustador, é chocante, né? Mas para a criança, ela diante daquilo, claro que acho que tem alguns temas ali que a gente tem que evitar, de certa forma, né? Vamos entrar muito precocemente em alguns assuntos, mas eu sou favorável, não tenho filhos, né? Mas assim, eu sou favorável a vamos deixar a criança lidar com isso aqui, vamos ver como ela reage a isso aqui. E aí você comentou do Edgar Allan Poe, é curioso, né? Que você deu justamente o exemplo oposto disso, de um final moralizante, que o Poe era completamente contra isso. Né? Ele defendia nos ensaios, ele falava, não, a literatura não tem que de jeito nenhum moralizar, deixar lição nenhuma. Ele acreditava no efeito estético, né? E ele explorou esse efeito estético de muitas formas, né? Ele escreveu Filosofia da Composição, falando como construir um texto sobre o corvo, como construir um texto para obter essa resposta do leitor, né? Passo a passo ali foram colocando. Então, assim, não, esqueçamos essa coisa de o que aprendemos nessa história, né? Pensando no He-Man, em que o Gorpo no final aparecia ali e falava, hoje no episódio do He-Man, aprendemos que não teremos isso, né? Mas, de novo, eu acredito que a jornada nesses momentos, a jornada da criança, pela história, porque às vezes a criança nem lembra desse final. Né? Ela vai pegar ali, ela vai guardar dentro dela alguns acontecimentos, e isso que vai valer. Claro que isso é muito subjetivo, né? Isso é muito subjetivo, mas então eu acho que isso é importante, independentemente do final. Eu também sou favorável a um final. Vamos deixar a criança ficar imaginando o que aconteceu, para onde foi dali, falar, nossa, puxa, a mãe está arrependida e tal. Enfim. acho que isso sempre me lembra uma história de uma amiga. Existe um livro do André Neves, um livro mágico, que chama Brinquedos. A história nada mais é de que crianças acham dois bonecos, todos tudo despedaçado ali, tudo maltrapilho no lixão. E aí essas crianças pegam, levam para casa e brincam, então felizes, e depois, ao final, elas deixam
os bonequinhos na janela do barraco e voltam para catar lixo, né? Nós, enquanto sujeitos adultos, a gente olha para o livro e consegue compreender uma leitura crítica, né? Dessa infância que está sendo roubada, dessas crianças que não têm o brinquedo, que precisa o brinquedo no lixão e depois deixar de brincar, né? A gente tá fazendo essas... E aí, a minha amiga mediana essa leitura, uma criança falou assim: nossa, professora, que demais! Ela eles vão voltar para buscar mais brinquedos. Sim. O universo deles não abarcaram essa complexidade, dessa vulnerabilidade social dessas crianças onde elas estavam inseridas, e sim ludicamente, né, do quanto elas podiam achar mais brinquedos, né, de graça. Sim. Super a favor, e isso é muito polêmico, né? Todo e qualquer tema é possível para criança. Então, qual é o tratamento disso? Né? Então, a gente tem Leila sobre abuso sexual, tantos livros como O Passeio, que fala sobre morte, mas a maneira como trata, né? Porque se isso vem por meio de uma metáfora, essa fabulação, ela pode alcançar camadas depois, no futuro, né? E aí, sim, está complexificando. Então, eu também sou a favor de fale tudo, lógico, com todo o cuidado possível, né, perante o autor. Mas como alguém disse, que foi o Alan, ele recorta para o público adolescente, ele disse que nota que os adolescentes gostam muito do terror, dos mistérios, de todo esse universo, né? Acha que isso não pode ser para o universo da leitura. E eu concordo plenamente. Porque a gente tem esse leitor que quer ler, aí chega um momento, ele para de ler. E aí esse acho que é o grande resgate desse leitor. Eu concordo, perfeito. Ele fala das creepypastas também, né, das lendas de internet, que acho que hoje exercem um papel fundamental, principalmente para... Eu fiz durante muito tempo um trabalho voluntário, que eu passava uma tarde toda semana cuidando de crianças de todas as idades, enquanto as famílias, as mães delas, eram atendidas numa instituição de assistência social. E aí eu trocava muito com elas, né? Eu falava que eu escrevi história de terror, eu gosto muito de desenhar, então a gente ficava desenhando ali uns monstros e tal. E elas traziam muito isso das lendas que elas viam no celular, nos vídeos e tal, que não sei o quê. E aí eu acho que tem uma questão que é fundamental no horror, e a criança eu acho que a criança muito mais do que nós, né? Mas está lá dentro de nós, que é a curiosidade. A criança tem uma curiosidade que não tem filtro nenhum. A criança quer saber. A gente quer saber, mas a gente meio que socialmente... Não vamos demonstrar que a gente quer saber muito, né? Vamos nos conter. Mas a criança quer saber, ela quer virar a página, ela quer acompanhar o desenvolvimento e tal. E isso para o horror, o querer saber, o querer virar a página, é fundamental, né? Eu acho que... E aí... Em relação ao cinema de horror, que sou completamente doido também, mas eu acho que é favorável a literatura ganha do cinema de horror, que a gente vai no nosso tempo, né? Seja como crianças ou como leitores adultos, a gente vai fruindo no nosso tempo. Não está no tempo do filme, não está no tempo escolhido pelo diretor. E nós vamos, aí já no texto, né? Pensando no texto, às vezes comparo da imagem, mas nós vamos compondo imaginativamente, né, compondo, desenhando mentalmente aquela história ali. Né? Então, por isso que eu acho tão fundamental a leitura do horror, porque assim, é justamente esse repertório de imagens que a gente vai constituindo na primeira infância, né, depois adiante, tendo contato com essas obras mais sinistras, que isso vai reaparecer lá na frente em algum momento, né? Na hora de... A gente vai precisar daquela ilustração que nos marcou para... Né, sentir algum medo, alguma história que a gente vai ler lá na frente. Então, eu acho que tem muito disso, assim, essa curiosidade favorece quem escreve histórias de horror, né? Vamos trabalhar essa curiosidade da criança. Você mostrou um livro aí que eu achei muito interessante, o Pop-Up, que é quase um jump scare, sabe? O jump scare no cinema, jump scare é aquela coisa, né? A edição com grito, com o monstro que aparece, exato.
né? Tipo, pá, na sua cara ali, que você tem que saltar de susto. Esse é o jumpscare. E aí você tem isso, você tem um recurso que imagina, a criança tá virando ali, pô, tal, salta o monstro na sua cara. Então são esses recursos aí que vão enriquecendo o imaginário, né? Nesse caso, que eu acho que é um livro mais... Os monstros são apresentados de uma forma um pouco mais tranquila, por assim dizer, mas vão enriquecendo esse imaginário. E isso só vai favorecer leituras futuras, ou leituras próximas a essa, sabe? Nossa, eu lembrei de um livro, esqueci de pegá-lo. Nossa, um livro que eu gosto muito, que é Alguma Coisa para Crianças, Histórias, não sei o que, para Crianças Mal Criadas. É um livro artesanal e ele brinca bastante com essas coisas e ele tem uns pop-ups assim, que não necessariamente assustadores, né? Mas que vai brincando com essa certa, com essa ficcionalidade do susto, sabe? Assim, que vai criando uma certa cidade. E aí, eu queria te fazer uma outra pergunta. Na verdade, desde o início eu quero saber bastante assim, qual livro que te marcou, mas já que a gente está falando de escola, eu vou pular isso e volto daqui a pouco. Para não falar assim, nossa, já está perguntando de escola e não está nem querendo saber dos livros. Tá? Calma. Diz o seguinte, o que você acha? Então, assim, vamos pensar que aqui o pessoal que aparece, em especial depois, né? Quase sempre são professores. E muitas vezes a gente tem na escola, né? Toda essa questão que a gente já falou da censura, né? Uma certa preocupação, cada vez mais do momento que estamos vivendo. E eu queria que você me dissesse assim, o que você acha que um professor, ou até mesmo um pai, ao oferecer literatura de horror, deve levar em conta? Ou que dica, que livro? O que você sugere? Assim, não precisa ser para os pequenininhos, não, tá? Vamos trabalhar esse assunto na escola. O que é importante levar em conta? Seja na escolha do livro, seja na discussão, tem uma indicação. Olha, Ju, eu acho assim, e aí eu falo um pouco da minha experiência como aluno, né, conforme eu fui me constituindo como leitorzinho, depois leitor e leitor, tal, mais adulto, que era a provocação à imaginação. Né? Livros, histórias que instigassem a nossa imaginação, que provocassem a nossa imaginação, que fizessem a nossa imaginação trabalhar. Né? E aí, claro, acho que qualquer história, né, assim, tem essa tarefa, mas eu penso em algumas histórias que elas deixam algumas lacunas ali, né? Alguns livros que dão alguns saltos e você fica, né? Nossa, o que aconteceu aqui? Ou mesmo depois que a história termina, o que aconteceu? Né? E aí você fica naquele trabalho de pensar, de pensar, de pensar. E aí é um engajamento com o livro, com o objeto do livro, né, que eu acho que não se perde mais. Porque você cria laços mentais com aquilo e emocionais depois. Então, aquela história fica mais sua, né, porque a coisa da coautoria, de você participar da construção daquela história. Então, eu priorizaria, né, e aí não sei como é que seria ter, no caso das crianças menores, né, ser uma leitura mais mediada, mas aí já pensando num público mais juvenil, histórias que explorassem o que a gente pode chamar de potências literárias, porque hoje a gente tem muitas histórias que são quase que filmes prontos, né? Que são livros-filmes, assim, histórias muito próximas a uma linguagem cinematográfica. O que não é, eu acho, não vejo um problema nisso, né? Eu acho que você ler, o hábito da leitura é sempre favorável. Mas histórias que não estejam completamente acabadas ali, ou que não estejam tão vinculadas à linguagem cinematográfica, explorem essa coisa, que não descrevam nos mínimos detalhes, sabe? Que na hora em que aparece o monstro, ele não seja super descrito, sabe? Que deixe um pouquinho para a criança, para o jovem imaginar o que é aquilo que está acontecendo. Porque é esse tipo de provocação da imaginação que eu acho que desperta a gente para o enigma da literatura. E aí, assim, eu tô falando, não tô me ocorrendo
nenhumas títulos, né, que eu possa, daqui a pouco talvez venham. Mas obras que têm alguns traços um pouco mais abstratos, assim, sabe? Tipo, digo a arte, assim, alguma coisa não tão, né? Então, eu acho que assim, eu diria, olha, independentemente do tema, sabe? O tema meio que livre, claro, respeitando-se ali algumas questões, né, que talvez não seja legal de abordar, né, algumas questões mais críticas, delicadas e tal, mas assim, histórias que priorizem esse engajamento, esse envolvimento, essa coautoria da criança, acreditar na potência imaginativa da criança. Porque foi exatamente isso que me fez, sabe assim, me apaixonar pela literatura de horror especificamente. E aí eu penso em muitos livros da coleção Vagalume, já pensando num público um pouquinho mais, né, assim, jovem, por assim dizer, mas livros da coleção Vagalume porque tem aquela coisa do mistério, das narrativas detetivescas, muita coisa que já prepara a gente para ler um Edgar Allan Poe, né, já prepara a gente para ler um Conan Doyle. Então é isso, e eu acho que as histórias detetives, pensando um pouco fora do horror, as narrativas policiais, né, as narrativas de mistérios, elas têm isso também, quer dizer, o que aconteceu, e aí, claro, vai se resolver, aquela coisa da revelação e tal, mas elas estão muito próximas do horror, né, esse engajamento, essa aproximação, e geralmente você tem um espaço sinistro, você tem um vilão, você tem crime, né, você tem ali um imaginário bastante vizinho, bastante relacionado ao horror, mas você tem aquela resolução final. Então, eu penso muito nisso, assim, né, de você apostar nessa potência imaginativa das crianças depois dos jovens. Eu acho que eu iria por aí. Agora, a escolha dos livros eu preciso pensar um pouquinho mais. Talvez você possa até me ajudar. Não, podemos falar mais sim sobre a escolha dos livros, mas eu acho fundamental, acho que qualquer tipo de literatura, para qualquer idade, qualquer tempo. Quando a gente pensa na escolha de um livro, tem que ser um livro potente. Imagina. E um livro potente, a gente muitas vezes está relacionado à qualidade. Então, o que é a qualidade literária? Aquele texto que não envelhece. Ele não envelhece porque ele permite ao leitor, a todo tempo, o seu repertório que vai mudando e vai ampliando, sem há camadas e camadas de significação, né? Então, respeita a inteligência e a sensibilidade da criança de sentir e de pensar, conectar, além de, para quem é da língua portuguesa, né, pensar nas habilidades leitoras, vamos inferir, vamos comparar, todo aquele mecanismo de formação do leitor mesmo, a gente está formando um leitor plural, que é um leitor que vai entrar, como você disse, pela literatura policial, pelo universo em que o texto em si é o mediador, né? Eu compreendo e sou super favorável do papel do mediador, seja ele quem for, pai, professor, como ele cria pontes. Mas um bom livro, ele não precisa de um mediador. Não precisa. Né? Que tem uma questão de eu trago um livro para crianças muito pequenas, que um livro que seria um pouquinho... Mas Clarice Lispector, eu trago para o 6º ano. Posso ler? Claro que pode ler, sem nenhum problema. Até a Eliette comentou acima, né, que chegou para a proposta, chegou para a escola dela a proposta de trabalhar o Allan Poe do 6º ensino médio, e os alunos estão amando. Então, assim, talvez para o ensino médio o texto por si só precisa de um debate gostoso. Talvez para as crianças menores, ali criar essas pontes. Então, tudo isso que você disse, eu acho que é fundamental para toda e qualquer literatura. Então, pessoal, anota aí. Agora, nos livros propriamente para esse recorte, né? Eu queria fazer uma pergunta. Assim, qual foi o livro, ou a narrativa, a história, que fez o Oscar menininho se apaixonar por esse universo? E aí, assunto, me diz qual é a sua relação com a literatura de horror desde muito cedo até a sua profissionalização. E você vive literalmente disso. Conta pra gente. Sim, tá.
Eu acho que assim, não chegou a ser nem um livro especificamente, né? Acho que antes mesmo de eu entrar em contato com livro, de fato, assim, tipo, manusear e tal, tinha uma questão que veio um pouquinho antes, que é uma história que eu costumo contar, que era do papel da minha mãe no fato de eu amar sentir medo, mas aí é um medo seguro, né? Acho que é importante a gente falar disso também, do papel do horror em permitir a gente exercitar o nosso medo, nossos medos sobre coisas diferentes, né? A gente até pode chegar nisso depois. Mas era um medo seguro porque a minha mãe, ela sempre teve um espírito de porco, sempre foi um pouquinho sádica, e eu acho que isso eu herdei dela. Ela adorava dar sustos nas crianças perto dela, ou seja, na minha mãe, né? Em mim, na minha irmã. Eu tenho uma irmã um pouquinho menor que eu tinha primos e tal, então ela sempre armou sustos muito elaborados, assim, ela fazia, então eu era bem pequenininho, eu ia dormir sempre no horário certinho e tal, e ela entrava embaixo da minha cama, um pouco antes de eu dormir, da minha caminha, lá, ela cabia ali, não sei como, e ela ficava respirando profundamente, assim. E eu ouvia aquela respiração e pensava que isso era um monstro embaixo da minha cama mesmo, né? E assim, aquilo me apavorava, só que ao mesmo tempo eu achava aquilo incrível, né? Um pouco isso. Tenho medo. Eu ficava ouvindo, eu parava de respirar e eu via aquela respiração. Então eu me lembro disso, assim, bastante lá no... Né, eu tinha, sei lá, claro, manuseava os livros, eu tinha 4, 5 anos. E aí minha mãe dava esses sustos e tal, então ela sempre gostou de perturbar um pouquinho as crianças por perto dela, e eu amava isso. Aí eu cresci um pouquinho mais, comecei a ver uns filmes, não de horror, mas com ela também, né? Os filmes, por exemplo, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, que tem uma cena em que eles abrem a arca, não sei se quem assistiu vai lembrar, são os nazistas que estavam atrás da arca, tal, e quando eles abrem aquela arca vem uma luz divina, né? É uma relíquia de Deus, vem uma luz que derrete os nazistas que estão ali na frente. Essa cena era aterrorizante, eu via ela escondido atrás de um sofá de casa, mas eu queria ver, né? Quer dizer, era aquele medo, eu senti o medo, mas eu queria ver. Então, tudo isso foi me estimulando, né? E aí, quando eu comecei, de fato, a ler, eu me lembro de pegar alguns livros na mão e tal, aí eu ia atrás disso, do sinistro, né? Eu ia atrás desses elementos aí mais perturbadores e tal. Então, acho que, assim, livros que me ajudaram a consolidar ou a enxergar isso, né? Desse fascínio do medo seguro, do medo que a gente sabe, que eu estava lá na minha cama, mas eu sabia, assim, dentro de mim, eu sabia que não ia ter um monstro que de fato ia me pegar. Eu queria descobrir o que era aquilo, mas não, tá tudo bem, nossa, adorei isso aqui. Eu sabia que a luz que vinha da tela ali também não ia acabar comigo, né? Então, o medo seguro que a gente sente. Aí, os livros que me ajudaram a encontrar isso na literatura, antes de tudo, acho que foram os livros da coleção Vagalume, né? Especificamente os livros do Marcos Rey, da Lúcia Machado de Almeida, né? Os Caravelho do Diabo, sabe? Obras assim que flertavam com o horror, mas, né? E aí eu falava, nossa, o que está acontecendo e tal? E aí, o que me levou depois à leitura de obras como Edgar Allan Poe e principalmente H.P. Lovecraft, né? Que aí eu vi que o negócio, falei, caramba, isso aqui pode ser sério, né? Eu já tinha ali 13, 14 anos, que acho que foi o momento em que eu li principalmente uma história do H.P. Lovecraft, que é o Nas Montanhas da Loucura. O Lovecraft é um texto denso, assim, é difícil, acho que, apresentar o Lovecraft para crianças, né? Mas ele tem essa coisa de provocar a nossa imaginação, que é interessantíssima, um negócio que você extrapola os limites, você fica imaginando coisas maiores, depois maiores ainda, e não tem fim. Então, Nas Montanhas da Loucura, que é essa história de uns cientistas que descobrem uma civilização perdida na Antártida, e depois descobrem uma outra civilização mais antiga ainda, tal. Eu lia isso com 13, 14 anos, e aquilo me pegou de um jeito que foi quando eu falei, nossa, eu quero causar nas pessoas isso aqui, literariamente, né? Eu já gostava de dar susto nos meus amigos também, já tinha um pouco do espírito da minha mãe ali,
Mas ali eu vi que eu queria ir para esse caminho da construção mesmo do texto. Eu falei, nossa, estou sentindo esse efeito aqui, eu quero reproduzir isso nas pessoas. Então foi mais ou menos esse caminho que eu trilhei. E aí, qual foi o seu primeiro livro, ou o seu primeiro texto, ainda não livro ali, mas você lembra assim, dessa primeira fabulação desse universo? Eu estou tentando me lembrar, assim, certamente tem. Inclusive eu faço terapia há um tempão, né? Winnicottiana, inclusive, que vai lá na primeira infância. Mas eu estou tentando me lembrar. Eu me lembro sempre de um livro. É, assim, putz, nossa, pronto. Acho que fundamental para mim aí é a questão do imaginário também, e que com a qual eu convivi muito, que é o Penadinho. Eu acho, sabe, da Turma da Mônica, a Turma do Penadinho, e aí eu sempre fui muito leitor de Turma da Mônica, desde muito moleque. Eu acho que eu adorava as histórias do Penadinho, sabe? Então eu acho que naquele momento, tudo bem, que é numa outra chave, né? Numa outra chave ali, você tem uma coisa de uma turma que, enfim, tá vivendo coisas da vida, né? Tem questões ali, mas brincava-se com os clichês do horror de um jeito tão incrível, sabe? E tem uma história específica do Penadinho que eu acho muito doida, em que ele volta à vida. Ele, por algum motivo, ele reencarna. E aí ele sai andando, assim, ele fala que nossa, como ele tinha saudade de sentir a pele dele, de se sentir paquerado, ele fala, tal, as pessoas olharem para ele. Aquilo para mim, eu lembro que eu devia ter uns 7 anos, alguma coisa assim. Aquilo me assustou muito. Eu falei, nossa, de fato ele morreu. Ele não é que nem eu, ele tá andando agora, assim, ele tá. Então, sabe, esse tipo de coisa assim que foi mexendo comigo, assim. E qual foi o primeiro livro que você escreveu nesse viés? Ah, que eu escrevi. Então, eu lembro que assim, é muito louco. Eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de desenhar muito, então acho que antes mesmo eu encontrei umas pastas minhas, antes de começar a escrever, eu já desenhava umas casas mal assombradas, né, naqueles exercícios de escola, já tinha ali uma coisa meio, uma imaginação meio assombrada. E aí eu me lembro de ter escrito até uma história longa, quando eu tinha acho que uns 11 anos, alguma coisa assim, tinha umas 20, 30 páginas, uma história inacabada, que se chamava Mondo Maldito, meio italiano, assim, era Mondo Maldito com 2 T's, né, que eu acho que queria ser uma coisa mais chique e tal, não era nem Mondo Maledetto, era Mondo Maldito. E eu fiz uma capa, eu desenhei no paintbrush, assim, naquele super tosquinha a capa e tal. Eu acho que foi a primeira história mais estruturada, ainda que inacabada, que eu escrevi. Mas aí, e assim, aí ela tinha muito dessa coisa do imaginário cristão também. Eu vou falando, eu vou lembrando. Porque eu estudei num colégio de padres, né, um colégio em que o ensino religioso era forte, que foi no Santo Américo, né, eu estudei lá. E aí eu tinha um pouco isso de querer saber do outro lado, sabe? Eu penso hoje, eu falo, não, tá bom, estou ouvindo bastante de Deus, dos santos e tudo mais. E o outro lado? Quais são as histórias do outro lado? Então, desde cedo eu também eu me fascinava um pouco. E, de novo, agora eu me lembrei, uma coisa vai puxando a outra, tinha uma edição da Divina Comédia na minha casa, italiano antigo, do meu avô, uma edição lindíssima, com ilustrações do Gustavo Doré. Então, eu acho que esse contato com as ilustrações, principalmente do Inferno, que o Gustavo Doré fez, me marcaram de um jeito, aquela simbologia toda meu, aqueles detalhes e aquele sofrimento das almas, e aí eu tinha, né, eu podia ler, ninguém me impedia, falando, não vai ler isso aqui, é para adulto, tá? Não, eu abria ali, ficava folheando e degustando. Então, assim, acho que de um jeito bem prolixo aqui, foi mais ou menos isso, né? Essa coisa de querer imaginar o outro lado, cristão, religioso e tal, e isso, esse amparo de ilustrações e tudo mais. E desse primeiro livro informal até o que são quantos livros publicados você já tem?
Publicados eu tenho, deixa eu ver, dois, quatro, cinco. Sim. São cinco. Cinco. Um de não ficção, o que acontece? Meu primeiro livro, que foi um ensaio sobre medo na literatura, Poe Lovecraft, ele foi uma monografia que eu escrevi numa pós-graduação. Eu fiz na FAP, uma pós-graduação em História da Arte. Havia a possibilidade de se escrever sobre literatura. Isso em 2009, 2010 eu escrevi. Eu já era doido por Poe, por Lovecraft e tal. E aí acabei publicando mais sob demanda, né? Cheguei uma autopublicação, na verdade. Cheguei numa editora, paguei lá 100 exemplares, uma tiragem super pequena, mas enfim. E aí depois, por essa mesma editora, no modelo mais híbrido de publicação, eu publiquei a minha primeira coletânea de contos, Sexo Orcista e Outros Relatos Insólitos. Inclusive, deixa eu só mostrá-los que eles estão aqui. Que esse aqui foi o primeiro. Esse é o Poe Lovecraft, um ensaio sobre medo na literatura. Esse está completamente esgotado, assim, tipo, eu mesmo só tenho 2 exemplares. Esse aqui é o Sexo Orcista e Outros Relatos Insólitos, que é uma coletânea de contos que saiu também logo depois. E aí eu tenho o Horror Adentro, que aí já acho que é o momento que eu já eu trabalhava em publicidade, em agente de propaganda, fui demitido e tal. Eu falei, vou abraçar a carreira de escritor e de pesquisador. E aí é o momento que eu faço mestrado e levo a escrita de uma forma muito mais a sério. Aí eu escrevo os contos de Horror Adentro, né, são 13 contos publicados em 2016, que costuma ser um livro que às vezes eu vou falar em escolas, eu retiro alguns contos daqui, né, para não todos, mas dependendo, né, com quem eu indico, ou eu dou o livro para o professor e falo, leia, se você quiser apresentar todos, tudo bem. Mas o Horror Adentro e depois o romance, o Billy Negra, que é esse aqui. Foi um romance, já uma história mais extensa, de 2018. E agora o Claro Escuro, que a gente falou no comecinho. A Billy Negra, né? Oi? Ele teve uma segunda tiragem. Teve. Ele teve uma segunda tiragem e já está esgotado de novo. Deve ser publicado. O segundo já esgotou? Foram tiragens. A primeira tiragem foi pequena, acho que foi de 500 exemplares, a segunda foi um pouquinho maior, acho que de uns 800. E agora, enfim, agora vai para outra editora, deve sair uma nova edição no ano que vem, se tudo der certo, vamos ver. Ah, tá. Eu comi bola da terceira, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fez um caminho, né? Você falou da sua vida como leitor, depois agora como escritor, e entrou aí na especialização, no mestrado. E essa sua trajetória como pesquisador, se consolidando, né? O que você ali, por exemplo, acho que para deixar mais ilustrativo, ao longo da minha história eu também sempre passei para literatura infantil, beleza. Mas agora o meu momento no doutorado é pensar a interatividade, né? Como a materialidade dos livros oportuniza uma leitura interativa e que isso exige uma outra forma de leitura. Então, quer dizer, fui pensando na leitura ao longo da história. Nesse momento, estou pensando isso. E nesse momento, o que o Oscar está pensando enquanto um pesquisador? Eu estou pensando nessas nuances do horror, né? Nesses impasses do horror. A minha trajetória, acho que ela foi seguindo mesmo do lato sensu pro stricto mesmo, porque eu começo lá atrás com uma especialização em História da Arte, então eu faço essa monografia sobre o medo na literatura, tal, de uma forma bastante abrangente, né? Aí no mestrado eu já olho para o Fantástico, e aí para o Fantástico em Edgar Allan Poe e Mário de Sá Carneiro, né, uma leitura comparada entre os dois. Só que eu queria chegar no horror, né? Eu acho que o meu campo é o medo estético, é o efeito do medo, das histórias que causam medo e tal. Então, e aí felizmente o meu orientador, o Ricardo Iannassi, topou o desafio, né? Ele falou, legal, vamos lá, só que vamos escolher obras brasileiras, né, contemporâneas, vamos olhar para essas obras, vamos destacá-las, singularizá-las. Então, eu acho que hoje o meu olhar está para essa expressão do horror, como é que o horror se distingue
de outras formas literárias, né? Pensando na ficção científica, na fantasia, no suspense, não tanto no suspense, mas nos thrillers. E quais são, se existem essas singularidades ou esses traços nossos, né, brasileiros, nas histórias de horror, às quais eu tenho acesso, né? Então eu escolho ali algumas obras, 2 contos, na verdade, infelizmente o espaço não é tão... Mas para apontar, ou levanto hipótese de apontar de que forma nós contamos histórias de horror. Né? Não exatamente nós, mas de como nós nos apropriamos de uma tradição, né? Uma certa antropofagia. Enfim, hoje eu tô nisso, né? Quer dizer, que são dúvidas que eu tenho, que eu faço, perguntas que eu faço para mim mesmo, como escritor. Eu procuro, como pesquisador, responder a dúvidas que eu tenho como escritor. Quer dizer, o que é o horror, como se expressa o horror, de onde vem o horror e o que tem o nosso horror, nosso brasileiro, né? Você falou uma coisa importante das discussões de literatura, da questão do efeito estético, né? Quando a gente pensa nesse universo, né? Toda a literatura de terror, de horror, mas esse universo do mistério, de tudo isso, muitas vezes lê muito texto voltado para uma espécie de vou chamar assim, de uma narratologia, sabe? Voltado só para a narrativa, como você chamou, assim, meio cinematográfica, né? A coisa é voltada, aí você tem, às vezes, narrativas muito interessantes, mas assim, sem muita potência estética. E aí eu queria desafio, vamos ver aí, vamos ver o que rola. Dos livros que você leu, né, ao longo da sua vida aí, que não necessariamente são livros endereçados, pensados em jovens, mas que podem ser lidos por jovens, né? Daria para ser lido com mediação, no caso. Indica um ponto, um livro, alguma coisa em que o efeito estético do horror é tão bem elaborado que oportunizaria o jovem, né? E aí, lógico, como professor, eu sempre vou falar assim, ao professor, né, trazer ao jovem essa imersão, essas camadas de sentido que se dão pelas escolhas das palavras, pela estruturação, né? Porque é muito interessante quando a gente olha para a literatura de horror, até a sequência de vírgulas, ou a não sequência, a hora que vira a página, tudo isso, né? O espaço em branco, a tipografia, som, às vezes as aliterações, tudo isso, né? Os toda essa funestia assim, cria uma coisa. E aí a minha pergunta seria essa: você lembra algum livro, algum conto poderia ser lido para jovens? Esse é o desafio. Sim. Que tem esse apelo estético, fina flor. Sim, eu acho que a gente tem exemplos. Bom, eu sempre vou mencionar Edgar Allan Poe. Eu acho que não só uma porta de entrada, mas é um castelo onde a gente pode permanecer. É um portão de entrada e podemos ficar lá durante muito tempo. E alguns contos específicos, né, para a gente sair um pouco do Gato Preto ou do Barril de Amontilado, né, que eu acho que sempre são apresentados, mas contos como O Estranho Caso do Sr. Valdemar, que eu acho uma obra-prima do horror, em que a história é brilhante. É a história de um moribundo, de um personagem moribundo, Valdemar, que faz um acordo com o médico dele, com o narrador, que eu acho que Poe tem isso, né? Poe tá sempre, os narradores personagens de Poe estão sempre ali, testemunhando, eles estão sempre presentes. Dificilmente nós temos uma história contada em terceira pessoa por ele. Nós temos, mas nos contos são personagens que estão ali, né? Trazendo para você, porque eles testemunharam aquilo. Então, o Valdemar, ele faz esse acordo, já estando, ele sabe que ele vai morrer com o médico dele, e aí esse narrador personagem vai acompanhar, e com um hipnotizador. Ele fala de pouco antes dele morrer, ele ser hipnotizado.
né? Esse hipnotizador vai fazer ali uns passes e tal. E isso na época em que Poe escreveu, era super, a questão da hipnose era super quente, né? O Poe viu palestras, acho que ele viu até o próprio Mesmer, né? O Mesmer que vem do mesmerismo, que era um charlatão, né? Mas falava que ele podia curar as pessoas por meio da hipnose. Mas ele concorda em ser hipnotizado um pouco antes de morrer. E aí ele hipnotizado, quer dizer, ele fala, nossa, estou sentindo que vou morrer. Tem uma coisa assim, né, um pouco inverossímil, por assim dizer, mas você embarca na história e aí ele é hipnotizado e ele fica meses entre a vida e a morte, né, e assim, e aí ele se manifesta por uma vibração da língua. O Poe, ele tem um nível de detalhe na construção ali primorosa, e um final que é arrepiante, assim, um final que não ensina nada, né, só ensina a não hipnotizar ninguém quando a pessoa for morrer, e que eu acho uma construção maravilhosa, porque é isso, o que está acontecendo? Eu estou diante de um morto? Não estou? Então eu acho que isso, como construção, é maravilhoso, né? Eu penso no Neil Gaiman também, Neil Gaiman em termos de assombros, Coraline, né? O Coraline, até que estou com ele aqui, que trata muito bem disso, desse universo do imaginário sinistro e muitas vezes de horror. Eu acho que ele tem algumas imagens que ele cristaliza ali na história, são muito bem trabalhadas, ele brinca com essa coisa de passar por uma porta do mundo mágico, mas ele está falando de crianças aprisionadas nesse mundo mágico, né? Um negócio muito assustador. E de novo, sem vamos ensinar. Não, é só uma constituição da própria Coraline como um ser humaninho ali, né, que está lidando com questões muito difíceis, e eu acho o texto do Neil Gaiman maravilhoso, né, ele tem uma concisão que favorece muito exatamente essa nossa imaginação. Quer dizer, enquanto a gente fala que Poe, claro, são completamente distantes no tempo, né, mas Poe tem ali uma prolixidade, né, tem prolixidade nem tanto, mas tem uma retórica muito diferente na construção do texto, onde tudo está muito bem medido. Já o Neil Gaiman escreve no século XX, no século XXI, né, o tempo da concisão, o tempo da informação rápida, mas que favorece muito essa potência do texto, né? E aí outro autor que é menos lido, na verdade ele é muito lido na chave do horror, deixa eu ver se eu encontro aqui, acho que não vou encontrar, mas é o Clive Barker, britânico também. O Clive Barker, ele é muito conhecido como autor de Hellraiser, que é aquela franquia de filmes, né, você tem, que é o Pinhead, o grande vilão cenobita cheio de pregos na cara, tal, na cabeça. O Clive Barker escreveu a novela Hellraiser e dirigiu a adaptação. É um caso raro de alguém que escreve e se adapta depois para o cinema, né? Foi um tremendo sucesso. Ele virou um grande nome do horror, mas ele tem algumas histórias de fantasia sinistra, mas bastante calcadas no horror, que eu acho maravilhosas. Infelizmente poucas são publicadas aqui no Brasil, mas eu recomendo muito uma que se chama Abarat. Abarat saiu pela, acho que, Companhia das Letras, se não me engano, eu estou procurando aqui, mas eu não estou encontrando. Que vai muito próximo ali do que o Neil Gaiman faz, desse território fantasioso, mas bastante sinistro, com bastante monstro, mas monstros legais, interessantes, e muito drama. Tem muito drama ali, muito conflito de personagens, e o efeito, né, de você ver aquele personagem sofrendo nas mãos de alguém, sabe? Então que eu acho que ele trabalha muito bem isso. Seriam recomendações que eu faria. Que legal. E o Neil, ele tem um alfabeto, eu acho que chama alfabeto alguma coisa, mas é um sinistro. Eu acho que era da Kozak Naif, mas era muito tenho, mas assim, do jeitinho dele, né, básico, ele vai brincando com as letras, criando uma certa tensão. E aí eu pergunto, e o retrato de Dorian Gray, você acha que seria uma boa? Ou não enquadra nesse universo? Eu acho. O Retrato de Dorian Gray é aquilo que a gente fala, é uma obra interminável, né? Ela serve para alimentar o imaginário sinistro. Eu acho que ela tem alguns contornos ali do horror. Eu não acho que dê para a gente olhar para ela como uma obra de horror, né? Eu acho que ela escapa um pouco ao entendimento que eu proponho, pelo menos na minha tese, e aí eu acompanho outros teóricos. Mas ela... Oi?
Ela fica mais numa tensão psicológica. Exato, tem uma tensão psicológica e eu acho que ali, né, como se constitui a obra, ela tem tantas camadas que, claro, você apontar alguns elementos, alguns tropos, né, alguns temas do horror, do gótico, sim, eles estão ali, mas a obra ela escapa a qualquer categoria caixinha, né? Então é uma obra interminável que eu acho que serve sim a uma leitura do assombro, né? Uma leitura de nossa, sabe, essas possibilidades do assombro, mas que ela vai acarretar uma série de outras questões também, né? Ela vai acarretar uma série de pontos, só que algumas passagens ali, principalmente o momento em que ele se depara com o quadro, né, e que nós sabemos pouco daquilo, que a gente fica imaginando como é aquilo, isso é espetacular. Ou mesmo que ele faz quando ele vai lá, ele sai à noite, quando ele vira o Hyde, né, quase que ele tem ele deixa de ser o Dr. Jekyll e vira o Mr. Hyde, pensando em outro grande clássico da era vitoriana. Então, esse sim, eu acho que a gente vai para a chave do horror do Stevenson, né? O Médico e o Monstro. Mas o Dorian Gray, ele tem essa coisa que expande um debate, putz, e aí nos termina, mas certamente eu levaria. Vamos fazer uma leitura do assombro aqui. E essa indicação sua maravilhosa do Médico do Médico e o Monstro, nós temos várias edições, né, o que permite trabalhar a mesma obra para públicos bem diferenciados, né? Sim, sim. E aí? Sim, ó. Não, só ia dizer que elas são obras intermináveis, né? O Ítalo Calvino fala, um clássico é aquele livro que nunca parou de dizer o que ele tem para dizer. Acho que a gente está falando de obras, falando de Poe, de Stevenson, de Neil Gaiman, não sabemos ainda, espero que se torne clássico, né? Mas o futuro dirá. E de Oscar Wilde, enfim, são obras que não se calam, continuam bastante falantes aí. E eu vou trazer então aqui, não dá nem para ver ainda, um livro que ele é de 1928 e eu queria saber o que você me diz. Pois eu acho esse livro muito doido porque ele tem essa coisa assim, de você fazer a criança, pelas lacunas, a criança ou a pessoa que lê, e principalmente pelas imagens, né, pelos espaços, de você ficar imaginando aquela quantidade absurda de gatos, sabe? Aquilo. Eu acho que esse livro, se você conta a história para alguém, fala, não, mas isso não é um livro assustador. Agora, conjugado com as imagens apresentadas aí, esse livro se torna bastante inquietante. Ele se torna bastante... E o que aconteceu com os gatos depois, sim, eu acho esse um exemplo disso, de você colocar a criança para pensar, colocar a cabecinha dela, criança e nós também, né? Não só a criança, mas hoje nós vemos, cara, e aí? E você achar caminhos para isso. Esse é a boa história do arrepio, sabe? A boa história, talvez não tanto dentro do vocabulário do horror, mas uma boa história que faz... E aí meu caminho sempre vai por territórios sombrios, né? Meu caminho, minha imaginação, eu acho que tem isso, assim, né? O meu EC, minha especulação, ela vai por caminhos sombrios. Então, eu levo ela para um território do horror. Isso que você falou é perfeito, né? Porque muitas vezes alguém lê este livro e de forma passa pelo universo do horror, né? Ali fica coisa mais da mensagem, digamos, né? E para quem não conhece, um velho homem vai atrás de um gato e vai pegando, pega milhões de gatos. E aí e agora ele vai comer a gente, porque como que vamos alimentar esse animal? Tanto que tudo que oferecem, eles meio que comem tudo. E aí, como desafio, né, diz assim, então a gente vai ficar com o mais bonito. E aí eles se matam todos até que a gente encontra um gato que fica. E aí precisa ler para dizer por que ele fica. Mas você disse uma coisa
incrível porque o texto verbal nos dá algumas possibilidades leitoras, entre elas essa questão mesmo da mensagem, né? Podia ser quase um provérbio, né? Os últimos serão os primeiros, os feios serão os beneficiados. Assim, o incrível é que na relação palavra e imagem, isso lá atrás, tá? Desde do papel, aqui no caso dessa edição da Barbatana, as ilustrações, tudo isso cria um cenário que realmente flerta com o horror. E principalmente essa questão estética que você disse, né? De trazer a pensar nos elementos. Eu vou só um textinho aqui para mostrar a coisa do estético. Rapidex. A esposa diz assim: nós não podemos alimentar todos eles, disse a mulher muito velha. Eles vão comer a nós e a tudo que há em nossa casa. Aí o senhor disse: eu não pensei nisso. O que devemos fazer? A mulher muito velha pensou um pouco. Eu já sei, ela disse. Vamos ficar com os gatos que decidam com... Vamos deixar com os gatos que decidam com qual deles devemos ficar. Sim, disse o homem muito velho. Qual de vocês é o mais belo? Ele perguntou. E aí? Eu sou, não, eu sou, não, sou eu mais belo, não, sou eu. Gritaram centenas, milhares, milhões e bilhões e trilhões de vozes, pois cada gato estava mais belo. E eles começaram a brigar. Mas olha a pausa, porque aqui e eles começaram a brigar nessa cena do horror, né? Do horror no sentido do... E aí os gatos morderam e arranharam uns aos outros. Fizeram um barulho tão grande que o homem muito velho e a mulher muito velha correram o mais rápido que puseram para dentro da casa. E aqui o caso é a falta de vírgula, né? Essa coisa que vai... quase que tira teu fôlego, né? Assim, esse caminhar pelo texto. Sozinha, né? No caso aqui não. Sim. Que legal. Eu acho que tem muito isso, né? A gente pensa muito na musicalidade, no ritmo, na cadência na hora de construir o horror. Aí pensando na prosa literária mesmo, né? Em vários aspectos ali, você desacelerar o tempo narrativo, no momento culminante, de como preparar o suspense. E aí eu acho que uma mestra em fazer isso era a Shirley Jackson, né? Que eu acho que até a gente pode oferecer o Assombração da Casa da Colina. Oferecer não, acho que para crianças talvez nem tanto, porque ela tem uma coisa da imersão psicológica ali, de um trabalho com a linguagem, não sei. Mas para jovens, e ela fazia muito bem isso, uma edição exata do texto na hora de parar, de não descrever e de fazer você imaginar, de colocar você levar um monte de coisa para aquela história, e são histórias de fantasmas, são histórias sinistríssimas. Então, eu acho que tem isso, dessas pausas, dessa cadência do texto que favorecem muito o horror. Isso que você está falando da edição, eu acho isso perfeito. Este livro da Angela Lago, 7 histórias para sacudir o esqueleto, não é propriamente um livro de horror e coisa, mas não sei se vai dar para reproduzir aqui, mas aqui eu tenho a ilustração de uma caveirinha. Não sei se dá. Tá vendo a sombra? Ó, que ela reflete nessa folha. Sim. Dá para ver o reflexo dela ali. Isso acontece pela escolha do papel, né? Do papel. Tanto brilhoso, e que nós temos em vários momentos essa sombra. Acho que essa aqui não vai aparecer da luz. Essa sombra. Então, os elementos gráficos, o papel, tudo isso vai potencializar, como você disse lá, né? Oscar, tem algum outro livro que você gostaria de comentar, que você lembrou, alguma coisa? Eu só me lembrei de um que eu tinha lido, na verdade, que esse aqui, Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa, que eu acho... Ele tem uma arte que eu acho maravilhosa, porque é isso, né? É na sua cara, você abre, quer dizer, a história de a criança é uma história circular, né? Então,
você lê para a criança, pede, né? Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Aí você tem a bruxa bem padrão, mas uma arte, uma ilustração aqui que eu acho assustador. Olha esse olho da bruxa aqui, uma coisa meio... E ela fala, obrigado, irei sim se você convidar o gato. E aí vai convidar o gato, 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 vem à minha festa. E é um gato sinistraço também. E ele diz, obrigado, irei sim se você convidar o espantalho. E olha esse espantalho, quer dizer, é o espantalho das histórias, mas e aí a cada virada de página eu acho um trabalho, ele fala, obrigado, irei sim se você convidar a coruja. E aí já, pá, uma corujona. Isso aqui, cada virada de página é um arrepiozinho, sabe? Eu senti muito contando essa história para sobrinhas minhas e tal. Ela convida a árvore, a senhora árvore também, que, enfim. Eu queria falar desse aqui, porque eu acho que é um trabalho... É um sucesso. As crianças amam este livro. Sim. E ele as ilustrações são, né, não são, assim, são para assustar mesmo, eu acho, né? Você tem o fantasma, olha o fantasma. Fantasma Então eu gostaria de falar disso aqui, que eu acho que é um trabalho, é uma leitura simples, muito objetiva, mas muito efetiva, no sentido do efeito mesmo. Nossa, não sei o quê. Cheia de arrepios, como é chamada da arrepios. Né? Arrepios. Exato. Todas as idades. Foi um passeio bem interessante. Eu acho que eu sempre gosto de tocar em duas coisas nas conversas, seja quem vem conversar comigo, que é educação e tecnologia. Mas eu acho que a gente não tem discussões de tecnologia ao falar dessa revolução, né, na impressão, na qualidade do papel, sim, na ilustração, né, os efeitos que são conseguidos. E você trazer o cinema também, né? Como a gente tem, e aí com as animações. E algo que você citou, até indiretamente, você também traz isso, é a possibilidade da autopublicação. Então, quanto à autopublicação também é um avanço tecnológico, né? Tudo bem que sempre alguém joga debaixo do braço e autopublicou, né? Não estou inventando nada. Mas eu quero dizer que o quanto esses cenários de autopublicação tem promovido esses livros que muitas vezes não passam pelo viés da editora, né? Porque não, isso não vai vender. E que nós temos um público muito, muito, muito interessado. Acho que a gente comentou. E então, meio que ir, porque já somos 8h30 da noite num sabadão, né? Seguinte, assim, nem é um desafio, é um convite. Que você arrematasse a sua fala, que alguma outra coisa que você gostaria de dizer, que você pensou. A importância de se ler a literatura de horror, dessa importância de, seja qual idade for, de sentir arrepio. E por que não ter medo de ler e nem de oferecer um livro que traga esse tipo de temática? E o quanto é importante a gente fazer essa escolha, né, atenciosa, potente de um livro que causa bons arrepios. Eu acho que, assim, a importância é porque eu acredito no horror como um processo de convencimento. Né? O autor, a autora, cineasta, roteirista, quem quer que seja, ele tem que convencer você daquilo que ele está contando, daquela história. Né? Ele tem que, primeiro, te atrair para a história, né? Você tem que aceitar o convite e depois te convencer daquilo. E nesse processo, nessa negociação, nós levamos aquilo que nós temos de mais nosso, que é essa imaginação. Né? Eu aceito, eu quero entrar nisso, então eu quero participar dessa história levando a minha vivência, às vezes, meus traumas, né? O horror trabalha muito com isso. Então, você exercer a tua capacidade, a tua potência imaginativa. E eu acho que quando isso vai para o horror, nós nos acostumamos, para essa questão do medo seguro, nós nos familiarizamos com esses processos, com aquilo que nós temos dentro de nós. Né? Muitas vezes a gente não quer lidar com aquilo, está muito lá dentro, mas eu acho que é muito importante a gente tirar aquilo das gavetas, né, e levar para uma história. Por que essa história me perturbou tanto? Né? Por que eu fiquei pensando tanto nela? O que ela evoca
eu acho que isso vai nos revelar mais para nós mesmos, né? Então, eu acho que é isso, acostumar a criança a não ter medo de sentir medo. Claro que eu estou falando aqui não do medo que é um mecanismo de sobrevivência, né? O medo de sair, correr de casa quando está pegando fogo. Não, é o medo daquilo, né? Puxa, minha imaginação foi por um caminho, isso me assusta. Por que me assusta? Né? Por que sua imaginação foi por esse caminho? Né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente conhecer os nossos medos, entender, aceitar os nossos medos, se familiarizar com os nossos medos, não tentar vencê-los, às vezes a gente consegue vencê-los, mas entender que eles são parte tão nossa quanto os nossos amores, né? Quanto outros sentimentos. Então, eu acho que o horror é fundamental para isso, assim, para que a gente perca um pouco o medo de sentir medo, o medo da nossa imaginação, né, o medo das possibilidades que a nossa cabeça cria, porque eu acho que isso é maravilhoso, nós somos um universo, sabe? Aqui dentro tem um universo, dentro de cada um tem um universo, e acho que o Stephen King fala sobre isso, escrever a telepatia, escrever horror, é você projetar na cabeça do seu leitor aquilo que está na sua cabeça. Então, nesse caso, estou falando de telepatia do horror, né, que minha cabeça funciona nesse. Então é isso, e é uma troca sempre que a gente escreve, depois ouve a leitura do como o leitor leu e tal, enfim. É um pouco isso, a gente se fortalecer, entendendo, conhecendo, se familiarizando com os nossos medos. Se alguém tiver, eu convido pesquisadores tal, e muitas pessoas aqui têm vontade de ter uma carreira acadêmica, né? Para esse universo. Se você fosse indicar um livro, um artigo, alguma coisa para alguém que quer começar nesse mundo, assim, eu gostei daquela conversa com o Oscar, quero entender mais. Tem um livro, tem um artigo, tem um site, tem um blog, alguma coisa que você pode... Eu assim, não quero ser cabotino, mas assim, uma recomendação que eu faria é ler os clássicos ou o clássico. A gente tem poucos estudos sobre literatura de horror, especificamente sobre horror aqui no Brasil, lá fora a gente tem mais. Eu pretendo contribuir para isso um pouco com a minha tese, né? Mas tem o estudo do Noel Carroll, o Paradoxos do Coração, Filosofia do Horror, Paradoxos do Coração, que é fácil de se achar, inclusive em PDF, que esse estudo que ele fala de narrativas do horror no geral, é muito abrangente, às vezes muito reducionista, muito simplista, mas acho que ele tem uma questão conceitual importante ali. Eu sugeriria a leitura, porque eu escrevo para Galileu sobre horror, literatura de horror, desde 2016. E aí no meu site, no terratreva.com, estão todos os textos lá. Claro que são textos, é uma coluna mensal que eu tenho, são textos de 1.500 palavras, né? Não são textos muito extensos. Lá no meu site eu tenho alguns artigos, que eu já publiquei artigos acadêmicos, mas lá eu procuro trazer essa pesquisa acadêmica, que é um papel que eu procuro exercer ali, escrevendo na Galileu, né? Dialogando com o público maior, e aí eu ponho lá no meu site também. Então, dá para encontrar tudo lá, quase tudo que está publicado, e eu espero que ajude, porque tem muita coisa em inglês ainda, né? São muitas obras que nem foram publicadas. Essa Horror Literary History, uma história literária do horror, é recente, é de 2016, ainda não tem edição aqui no Brasil, né? Eu até pretendo, quem sabe, traduzir, mas eu acho que assim, ali na leitura lá do meu site, dos artigos da Galileu, eu trago muitas referências que eu uso, talvez ajude, né? E são textos mais introdutórios. Legal. Repete o seu site de novo, por gentileza. É o terratreva.com. É como trevas, só que sem o S. Então, terratreva.com. Aí vai lá no blog, né? Então, todos têm, acho que uns 60 textos lá. Legal. Eu vou ler um comentário aqui de uma pessoa que é do IG Literário Conversas na Estante, disse assim: tenho adorado escutar a Juliana chamando atenção para a importância da potência, que envolve a responsabilidade no ato de orientar caminhos leitores. Mas, na verdade, eu quero fechar meu agradecimento, e ela fez um comentário sobre isso, porque eu vivo falando a importância de escolher o livro, de pensar a potência leitora, disso que você trouxe, né? Porque literatura de horror não é simplesmente ter um monstro, não é simplesmente ter uma bruxa, não é simplesmente alguma coisa aqui, o bu, né? Porque isso
vir como lúdico, isso muitas vezes pode vir como o jocoso, mas que Sim. o horror é essa necessidade humana que a gente tem, quase catártica, né? De entender e tratar, né? Pode falar. Exato, perfeito. Você falou muito bem, catártico, é um pensamento quase que aristotélico, né? Pensando na poética de Aristóteles, nessa coisa de uma obra, de uma narrativa causar a catarse, a gente está falando aqui do efeito estético do horror, do arrepio, do assombro, né? Então, o horror é construção. Né? Assim, pensando, claro, na recepção dos leitores, o horror é isso, de um revelar, né? O bom horror. Caramba, ele está dizendo alguma coisa sobre esse texto. Eu sentir medo dessa história me diz algo sobre mim mesmo, me diz outras coisas também. Mas é uma construção, e aí tem empatia, tem uma série de questões, né? O personagem bem construído, para a gente se espelhar nele, para a gente se ver no personagem, o suspense, a edição do texto. Então tem uma série de elementos que não é só colocar ali na história, né? Pronto, já define o horror. É justamente isso que eu estou procurando estabelecer na tese, né? E nos textos que estão lá no meu site também. E aí a próxima dica de leitura é leia minha tese logo depois que eu defender este ano, vai estar disponível no site do ano que vem. Mas Legal, a gente fechando pensando, desde pequeno, né, da literatura para crianças e jovens, até nós enquanto adultos, e a gente não tenha medo do arrepio, dessa literatura que nos provoca, que tem densidade. Eu não digo densidade em termos de difícil, densidade em termos aquilo que precisa ser manipulado, digerido, pensado, refletido, sentido, né? Então, sim. não tenha medo de ofertar livros que tragam um horror, que tragam um arrepio, um assombro, que mexam com medo. Que esse seja um lugar, às vezes, de expurgar tudo isso, né? Então, se é que eu estou com certeza tão incomodada, por quê? Vamos conversar? E aí, como muitas pessoas hoje aqui nos comentários, que esse tipo de livro, esse tipo de literatura, essa produção, ela tem um papel muito importante na formação de leitores, porque todos nós, isso é testemunhado, a gente flerta e gosta, seja do título, Escaravelho de Memórias. Sim. Às vezes o negócio é de horror, mas assim, aquela coisa, né, do título já seduz e abre uma porta de leitura. E eu agradeço profundamente de coração. Sei que você está muito corrido com a tese e tantas coisas que você faz agora com o lançamento do livro. E poder vir aqui num sábado à noite, poxa vida. E você sempre muito gentil, muito cordial. E eu fico muitíssimo agradecida e muito feliz com essa nossa conversa. Eu que agradeço, Ju. Foi um prazer estar aqui sábado à noite, qualquer horário. Como eu falei, não é um universo que eu conheça tanto, embora, né, agora olhando para ele eu falo, nossa, é riquíssimo você escrever, assombrar crianças. Então, eu te agradeço demais por me provocar a pensar nisso, né? Como eu falei, eu quero escrever sobre, pesquisar sobre, até vamos ver se a gente faz alguma coisa juntos no futuro, assim que concluir a pesquisa da tese. Mas obrigado pelo convite, por compartilhar aqui a nossa conversa com quem te segue. É um prazer, eu estou sempre à disposição. A Eliette pontuou aqui que adorou. É sensacional. Espero que logo que formos doutores, possa conversar mais e mais ainda, pensando em projetos de livros para criança, que não tem aquele finalzinho moralizante. Água com açúcar, sim. Concordo totalmente. Oscar, querido, uma boa noite para você, um abraço para todo mundo que estava aí, foi um prazer. Agora vamos torcer para ficar salvo, porque foi uma conversa muito boa. Bons ventos aí na tese, que logo, logo a gente possa ler esse trabalho, essa pesquisa tão importante para esse cenário da literatura de horror no Brasil, em especial a contemporânea. Obrigado, Ju, para você também. Boa noite, boa escrita da tese também, a gente se vê. Beijo. Tchau.